Glória a Deus. Oh, paz, Senhor. Romanos 8. Deus abençoe meu pastor Dorival abundantemente. O Senhor, sua casa, sua família, abundantemente essa noite. Amém? Aleluia. Verso 8 em diante, de Romanos 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo de dentre os mortos habita em vós, esse mesmo Espírito também trará vida aos vossos corpos mortais. Amém? Pode sentar, eu vou cantar aqui 2 canções, dá tempo? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Violão. Glória a Deus. Jesus é o amor, o amor que me encontrou. Jesus é a canção que tocou meu coração.
Glória a Deus. Minhas lamparinas estão acesas, estou esperando o barulho dos passos em direção à porta. Pode bater que eu vou abrir pra você entrar. Pode bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo, eu não imaginava que era linda assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vamos dançar. Maranata, Maranata. Oh, tem fogo nos olhos, eu não, que era linda assim. Oh, pode morar aqui. Tem fogo, tem fogo. Eu não imaginava que era linda assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Amém, Jesus, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Quem tem a presença, diga glória a Deus. O grande capítulo 8 de Romanos
é um capítulo de altíssima revelação, da revelação da graça e da misericórdia de Deus, e do grande presente que Deus nos deu. O maior presente que você pode possuir na sua vida é a presença do doce Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é a coisa mais poderosa que um crente pode ter. No capítulo 8, no verso 8, Paulo diz: portanto, os que estão na carne, estes não podem agradar a Deus. Mas como assim? Senhor, eu erro. Senhor, eu sou passivo de erro. Senhor, eu sou ser humano. Tem até uma canção que diz: sou humano, não consigo ser perfeito. Como assim? Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: quem te colocou no Espírito foi Deus. Vou repetir para você escutar. Isto não é obra sua. Não é você quem o faz. Foi Ele quem fez. Por isso ele diz: os que estão na carne, se referindo a quem não nasceu de Deus, a quem não nasceu de novo, a quem não recebeu o Espírito, a quem não recebeu o novo nascimento. Ele diz: estes não podem agradar a Deus. Aí ele diz, no verso de número 9: vós porém, o verso 10 quer dizer, verso 9: vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Olha o que Paulo então diz no contexto. Ele diz: vós porém não estáis na carne, mas no Espírito. Vocês agora estão no Espírito, com a presença do Espírito. Aí ele diz: se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Meu Deus, nós sabemos aqui esta noite que o Espírito de Deus habita em nós, porque nós não podemos fazer absolutamente nada se isto não for obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que lhe impulsiona a orar, é o Espírito Santo que lhe impulsiona a louvar, é o Espírito Santo que lhe impulsiona a dar glória a Deus, é o Espírito Santo que te move a ter comunhão, é o Espírito Santo que alegra teu coração, é o Espírito Santo que taca fogo na tua vida, é o Espírito Santo que faz você andar vitoriosamente. Ele diz: se este Espírito está em vocês, e se você não tem esse Espírito, se você não tem um Espírito semelhante ao de Cristo, você não é de Deus. Paulo está dizendo: se alguém não se parece com Cristo, se alguém não tem aparência com Cristo, se alguém não se identifica com Cristo, se alguém não ama como Cristo, se alguém não fala como Cristo, se alguém não se comporta como Cristo, esse alguém não pode ser de Cristo. Isso é seríssimo, hein? Diga: mas graças a Deus que o Espírito está em nós,
nos ensinando a como ser como Cristo. Paulo diz em outro texto que estamos sendo transformados de glória em glória, à imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este foi o maior objetivo de Deus, foi tornar-nos parecidos com seu Filho. Foi para que nós fôssemos parecidos com Cristo. Por isso Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que Cristo é o cabeça da igreja e que nós somos o seu corpo. Por quê? Porque nós fazemos parte de Cristo. Tem outro texto que diz que nós fazemos parte até dos ossos de Cristo. Meu Deus! Então, eu estou em Cristo e Cristo está em mim. No início desse texto diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O verbo grego desta expressão indica que Deus está selando nossa justificação e dizendo assim: ninguém pode apontar o dedo para quem eu coloquei em Cristo, esse está justificado. Aí Paulo diz: nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Por isso, em outro texto, Paulo diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é o próprio Deus quem os justifica? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a nudez? Será a fome? Será a perseguição? Será o inferno? Será os demônios? Será as pessoas? Ninguém poderá nos separar do grande amor de Deus, da grande graça de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de nosso Senhor. Meu Deus! Então Paulo diz, verso 10: se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto. No texto original, não é que o físico nosso está morto. Paulo está dizendo o seguinte: ainda que esse corpo físico nosso esteja caminhando para a morte, por causa do primeiro pecado de Adão, por mais que ele esteja caminhando para a morte, o Espírito que habita no nosso espírito, ele nos dá vida. Verso de número 11: se habita em vocês o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo de dentre os mortos, esse mesmo Espírito também vai trazer vida para os vossos corpos mortais. Por isso que eu digo que culto bom é culto vivo, culto bom é culto glorioso, com a presença e o agir do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é vivificador. Então diga: não adianta. Onde tem vida, tem movimento de Deus. Diga: Deus produz vida. Por isso o culto deve ser feito com discernimento. O culto deve ser feito com raciocínio. O culto deve ser feito com alegria. O culto deve ser feito com comunhão, porque quem está conosco é o poderoso Espírito Santo, e Ele está operando em nós. A Bíblia diz que Ele convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. Ele está conosco todos os dias. Sabe, durante muito tempo, a igreja tratou o Espírito Santo, talvez por falta de conhecimento, tratou o Espírito Santo como uma força, como uma energia, apenas como um sentimento, como uma coisa que eu sinto e logo o sentimento vai embora. Diga: ele não é um sentimento,
Ele não é uma energia, Ele não é um mover que acaba em 3 dias, não, Ele é uma pessoa real, Ele é uma pessoa que quer ter comunhão comigo, quer ter comunhão com você, Ele quer conversar com você, Ele quer orientar você, Ele quer guiar você, Ele quer ajudar você. A Bíblia declara que Ele é o Paracleto de Deus, é o nosso advogado. Quantos tem esse advogado aqui esta noite? Permita que a glória de Deus encha esta casa, dando lugar à presença dEle. Então Ele é meu amigo, Ele é meu amigo pessoal, eu estou com Ele, Ele está comigo. Paulo diz que esse Espírito vos ensinará todas as coisas. Jesus falou isso também. Diga, Jesus disse que esse Espírito nos ensina as coisas. Diga, além do ensino que temos normal, daqueles que se dedicam ao ensinamento da palavra, nós temos o ensino pessoal do Espírito Santo. Deixa Ele te ensinar, deixa Ele te guiar, deixa Ele te ajudar. No momento do problema, da dificuldade, da luta, é normal que o desespero venha, mas quando o desespero vier, fala com o Espírito Santo. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, me ajuda. A Bíblia diz que nós não sabemos orar falando do Espírito Santo. Diz, nós não sabemos orar como deveríamos saber, mas o Espírito intercede juntamente para conosco. Durante muito tempo eu aprendi que Ele orava por mim sem eu orar. Eu entendi que no grego não é assim. Diga, Ele ora quando você ora. Diga, Ele ora junto com você. Então quando você estiver fraco, você tem que se ajuntar a quem? Quando você estiver em dúvida, você tem que se ajuntar a quem? Quando você estiver com problema, você tem que se ajuntar a quem? Quando você estiver em qualquer batalha da vida, você tem que pedir ajuda de quem? Por muito tempo também, a igreja fixou seus olhos apenas na ideia de que o Espírito Santo estava com os pregadores e cantores, mas não estava com os outros. Diga, o mesmo Espírito que usa o pregador está em você. Então diga ao seu irmão, permita que Ele te oriente, permita que Ele te ensine, permita que Ele te leve ao conhecimento da abundante graça de Deus. Aqueles que recebem a abundância da graça, diz Paulo, reinarão em vida, a saber, por um só, nosso Senhor Jesus Cristo. Então quando eu permito que o Espírito Santo me ajude, não tem aquela história de que a carne é fraca. Já é 8h30? É não. Quando eu permito que o Espírito Santo me ajude, aonde eu coloco os meus olhos, não é na carne fraca, mas no Espírito forte. Porque se a carne é fraca, pastores, e derruba tanta gente, imagine se ela fosse forte. Você pegou isso? Então diga, a carne é fraca mesmo, mas o Espírito é forte. Por isso que nesse capítulo Paulo diz que temos que andar no Espírito. Para quê? Para satisfazer as coisas do Espírito. Aí ele diz que aqueles que andam na carne permanentemente cogitam das coisas da carne. Não pode alguém nunca que nasceu de novo viver cogitando coisas da carne.
Não é possível. Alguém que nasceu de Deus, ele cogita coisas espirituais, seu desejo é espiritual, seu louvor é espiritual, sua pregação é espiritual, sua comunhão é espiritual, seus relacionamentos são espirituais. Está baseado na verdade, está baseado no texto, no contexto, na verdade da palavra. E a carne está crucificada com Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu morri com Cristo. E agora quem vive em mim é Jesus. Quando Paulo tenta corrigir os crentes que ainda estavam agindo na carne, Paulo diz que esses crentes ainda estavam tomando leite, porque nem a comida sólida eles conseguiam engolir. O crente carnal gosta de leite, mas aquele que já amadureceu, a comida sólida é o que alimenta a sua alma. É o que alimenta o seu coração. Então, querido, nós que estamos em Cristo, devemos crescer no conhecimento de Cristo e sair da fase de criança espiritual, para andarmos no Espírito. E eu vou te falar, os pastores sabem, quem anda no Espírito sabe, quem anda no Espírito anda no poder. Diga, quem anda no Espírito, anda no poder. Quem anda cheio de Deus, pode aparecer qualquer situação diante dele, ele está firme como uma rocha. Eu estava pregando em Lusiânia, Goiás, pastor, aí uma mulher manifestou com um demônio, sério mesmo, violento, e a mulher ainda era lá da Venezuela. Eu falei, meu Deus, uma pessoa da Venezuela, não desclassificando a Venezuela, mas é um país que está destruído, né? E a moça manifestou com aqueles demônios que quebra tudo. Diga, quebra tudo. Meu Deus, aí eu vi quando duas irmãs chegaram para expulsar o demônio, e o demônio olhou para a cara delas e começou a rir. Eu falei, vixe. E ele estava pronto para levantar o banco para cima. Eu cheguei perto e disse, irmãs, tira aí a mão da mulher, por favor. Tira a mão dela. Ah, pastor, vai fazer bagunça. Não, se Jesus está aqui, ele não faz bagunça. Não tem esse negócio de bagunça não. Se Jesus está aqui, não faz bagunça. E não tem negócio de conversar com ele não. É uma vez só. Crente fala uma vez só. Crente diz uma vez só. Se tem poder e autoridade na vida, demônio tem que respeitar. Aí eu disse, eu abaixei um pouquinho, fui no ouvido dela e falei, pode sair dela, vamos. Mão para trás, cai fora, em nome de Jesus. 2 segundos, o demônio saiu, ela caiu no chão. Quando ela levantou, estava liberta para a glória de Deus. Diga, se você tiver a presença do Espírito Santo, ele vai operar por meio de você. Se você tiver o poderoso Espírito Santo na tua vida, sinais, prodígios e maravilhas vão acompanhar a sua vida, vão acompanhar seu ministério, vão acompanhar sua casa, vão acompanhar seu lar. A glória de Deus vai abundar aonde você passar. Nessa mesma cidade, estou falando da presença, nessa mesma cidade, uma mulher, uma irmã, estava com a perna, dizendo ela que estava com a perna macumbada, estava com um monte de coisa na perna, não conseguia, pastor, colocar a perna no chão de jeito nenhum. O médico disse que não podia resolver o problema dela mais, e eu disse, você crê que Jesus te cura? Ela ficou assim meio duvidosa devido ao tamanho do problema. Eu disse, olha, se você não tiver fé, eu vou usar a minha fé para orar por você.
Se você não tiver fé agora, eu vou usar a minha fé para orar por você. Então, naquele momento eu pedi licença. Tinha um óleo que os irmãos usam para unção. Nós ungimos a perna dela e pedimos licença e oramos e falamos em nome de Jesus, seja curada. Alguns dias depois a irmã me ligou e disse: pastor, a mulher foi curada e agora está trazendo um monte de gente para a igreja. E além de ser curada, ainda abriu a porta de emprego para ela. Levante a sua mão e dá glória a Deus essa noite. Diga: Jesus está vivo. Ele não é historinha de carochinha. Jesus não é lenda. Jesus não é ficção. Jesus é real. 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 E Ele quer usar a sua vida, quer usar a sua boca, quer usar seu coração, quer usar seu interior. Ele quer superabundar a nossa vida. Glorifiquemos o nome dEle essa noite. Tem fogo nos olhos, eu não, que era lindo assim, meu noivo, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Eu tenho fogo, eu não imaginava que era lindo assim, meu noivo. Eu abro a minha casa, tu já mora bem aqui, tu já mora aqui. Levante a sua mão e adore Ele, porque as cadeias estão caindo. As cadeias estão caindo, as correntes estão quebrando, e a glória de Deus vai envolver cada dia esse lugar, esse lugar. Oh, ai, ai, Shadaraba mama yazai, derabacam talabas, rebardai. Paulo diz: enchei-vos do Espírito. Paulo diz: enchei-vos do Espírito. O que é que Paulo está dizendo? Ele não está dizendo se encha do Espírito hoje e fique amanhã despreocupado, não, não. Paulo está dizendo: se encha do Espírito hoje, amanhã se encha de novo, depois da manhã se encha de novo, continue se enchendo, continue se enchendo, continue se enchendo, se encha da presença, se encha da presença, se encha da presença, se encha da presença, se encha da glória de Deus, se encha da glória de Deus, se encha da presença de Deus, se encha do poder de Deus, se encha do Espírito Santo, se encha do Espírito Santo. Oh, Yazamaya. Antigamente a presença estava na arca. Aonde a arca chegava, a glória chegava. Diga: aonde a arca chegava, a glória chegava. Mas agora a arca somos nós. Diga: a arca agora é você que carrega a glória de Deus, é você que carrega a presença. Hebreus 3:6, Hebreus 3:6 diz que nós somos a casa de Jesus. Hebreus 3:6 diz que nós somos a casa de Jesus. Você é a casa dele, a casa dele, a casa dele, a casa dele. Você é a casa dele, ele habita em você. A diferença do cristianismo para as outras religiões é essa: é que nós estamos com alguém vivo. Diga: todas as outras religiões seguem alguém morto.
mas nós seguimos alguém que está vivo. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele é imutável, a Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, era Jesus. Para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória. Seja a Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia. Se anime essa noite. Se aqueça. O fogo do Espírito Santo está aí. Se aqueça. Se aqueça com a presença. Aleluia. Alauandaramai. Se você crê, milagres estão acontecendo agora. Quem crê que está sendo curado aí agora, porque culto é lugar de cura, culto é lugar de milagre, culto é lugar de prodígio, culto é lugar de maravilha, culto é lugar de cultuar ao grande, o todo-poderoso, e ao mesmo tempo ver seu poder, ver sua glória, ver sua unção, ver sua operação no meio do povo. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada deterá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre. Pois é, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo,
Ele está dizendo: não tem depressão que te derrote se você der lugar para Ele. Não tem fracasso, não tem vergonha, não tem doença, não tem enfermidade, não tem maldição, não tem obra do diabo que pare você. Se você der lugar para Ele, dá 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 lugar para Ele. A palavra grega para vivificar é zoposei, que quer dizer vivifica no tempo presente. O Espírito que habita em mim agora, Ele não vai me dar vida só na eternidade, não. Ele me dá vida agora. Inclusive quando Paulo fala de fraqueza, que Ele é poderoso para interceder em relação a fraquezas, Paulo fala muito mais na questão das enfermidades que vem para nos atingir, do que da fraqueza interior ou moral. Porque Jesus veio para que todos os nossos pecados fossem levados sobre Ele, e para que pudéssemos ter saúde no poderoso nome de Jesus. Por isso eu te digo, ainda que você diga que tal enfermidade é difícil de vencê-la, convide o Espírito Santo para te ajudar. Diga: o Espírito Santo te ajuda nas enfermidades. Ele vivifica o corpo mortal. Ele traz saúde para você. Diga: o Espírito Santo te deixa até com a aparência de mais novo. Diga: o Espírito Santo te deixa jovem, forte, com vigor. Quem disse que a mãe do pastor tem 82 anos? Hã? Não parece? Diga: por causa da presença. Diga: é a presença que deixa você forte, com vigor. Amém, queridos? Diga: se aproprie desta presença, se aproprie desta unção, porque Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Deus abençoe. Aleluia! Oh, glória!